Muito bom dia, papada, bom dia, nação Alviverde. Estamos chegando com o Papo Online deste sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Tendo no nosso trabalho, na nossa equipe, toda a nossa equipe mobilizada para mais esse programa, que é elaborado, né, que é produzido para você, torcedor juventudista. A produção é do Ivan Esgaraboto, a edição do Guilhermo Matias, o cinegrafista Leandro Morel, o departamento comercial com o Ivo Menegola, o gestor é o Cleverson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom 50, 100, 200 mega para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Se liga neste papo. O nosso convidado é o único filho vivo de um dos fundadores do Esporte Clube Juventude. Quer mais? Ele atualmente é conselheiro, mas já foi diretor de administração, já foi diretor das categorias de base na época, juniores, né? Foi vice-presidente do departamento amador, presidente do conselho deliberativo, vice de patrimônio. Juarez Ártico, bom dia e obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos que nos assistem. Na verdade, com todos esses lugares que eu passei dentro da juventude, todo mundo vai sentir que eu tenho já uma idade meio avançada, porque faz tempo. Já é experiente, Tenho bastante experiência, viu? Tá certo. Bom, filho do senhor Oswaldo Ártico, um dos 34 fundadores do Juventude. Qual é o relato da história do seu pai? Porque assim, ó, a gente falar filho de um dos fundadores, fundador significa muito, né? Por si só, a gente poderia assim resumir a história do seu pai junto ao Esporte Clube Juventude. Mas me traga mais detalhes a respeito daquilo que representou o seu Oswaldo Ártico para o Esporte Clube Juventude. Na verdade, naquela época era um pouco diferente, porque com 15 anos ele foi um dos fundadores. E já naquele momento participava do time titular do Juventude. Então era uma época diferente, que com menos idade as pessoas galgavam cargos maiores, entende? Então, mas a gente teve, desde que eu nasci, foi uma vida voltada para a juventude. Nós tinha o domingo, era sagrado, era no estado do Jacone, e isso perdurou por muitos e muitos anos, viu? Sim, ele foi fundador, foi Centeralf, jogador, na época Centeralf era, depois foi Centro Médio, agora hoje em dia é volante e tal. Ele foi o que mais? Ele, inclusive, foi presidente do Juventude? Eu não vi jogar, sim, obviamente, claro, né? Mas pelo relato dos historiadores, era um bom jogador, por isso perdurou muitos anos no time titular. E começou, e 2 anos depois da fundação, ele teve que assumir a presidência. E depois teve outra passagem para a presidência em 31. Então foi uma pessoa sempre que funcionou ligado à juventude, e a nossa vida era a juventude. Claro. Mas ele chegou a ser jogador e presidente, acumulou ou não? Jogou e era presidente, assim, acumulava. Que eram 35, né? Então tinha que se dividir em tudo, né? Claro, certo. Bom, e a sua história? Bom, vamos começar aqui. Em 1980, foi coordenador da comissão de sócio daquele plano de sócio dos Dragões. Me fale a respeito disso, porque naquela época foi um sucesso, né, essa iniciativa. Na verdade, a minha entrada na direção do Juventude ocorreu neste ano, que recém tinha saído do mandato o Alfredo Sebe e assumiu a presidência o Adelar Santarém. E o Adelar me convidou para nós fazer alguma coisa diferente, e eu formei uma comissão, que eu não vou dizer nem o nome porque eu vou me esquecer. Sim. E vou cometer um... Mas eram 8, parece que nós éramos em 8, e bolamos de formar uma comissão dos Dragões. Aí as pessoas que tinham um pouquinho mais de posse eram os Dragão Ouro, depois tinha os Dragão Prata e os Dragão Bronze. Eu me lembro que naquela época a soma total de todos chegava perto de 2.500. Que para 80 era um número excepcional, já que o valor de contribuição era forte, entende? Então era uma potência, aquela comissão de Dragões era uma potência dentro da diretoria mesmo. Uhum. E essa modalidade durou quanto tempo, mais ou menos?
Ela durou anos, eu precisava, não vou saber, mas não foi, mudou o presidente, continuou, a gente tinha os cobradores próprios, tinha um caixa meio próprio dos Dragões, contratava jogadores. Eu nunca me esqueço que naquele ano o Casper, que era um ponta-direita que jogava no Novo Hamburgo, era um destaque aqui no Rio Grande do Sul, e a comissão dos Dragões, eu e mais uns colegas lá, fomos lá no Novo Hamburgo contratar o Casper, nós contratávamos, tinha poder de contratar. E durou, deve ter durado 5, 6 anos. Viu? É uma grande iniciativa, então. 93 e 94, ou de 93 a 94, foi dirigente, foi diretor administrativo. Nessa época, Juventude campeão da Série B. Foi o início do projeto com a Parmalat? Um pouquinho antes da Parmalat, o Marcos Cunha Lima assumiu o presidente do Juventude e me convidou para atuar na diretoria. Eu fiquei diretor administrativo. Aí a gente teve a felicidade de, naquele ano, fazer a cogestão com a Parmalat. E nós éramos muito organizados, então permanecemos por vários anos, 93, 94, praticamente comandando a parte administrativa do clube. E a gente fazia tudo o que a Parmalat pedia, então por isso que foi um sucesso a gestão. Campeão da Série B de 94. Isso. Depois, no ano seguinte, já o acesso em 95 começou a trajetória do Juventude na primeira divisão, Série A, né? Isso. 98, diretor do departamento de juniores. Hoje é sub-20, né? É sub-20 hoje. Naquela época era juniores, né? Juvenil, juniores, enfim. Como é que foi esse trabalho já dentro daquilo que é muito importante, que é a formação de atletas, e dentro já do departamento de futebol? Em 98 assumiu a presidência do Juventude o Gastão Brito, que foi o campeão gaúcho, primeira vez. E o Juventude sempre teve uma queda muito forte para a categoria de base. Então o departamento amador era uma vice-presidência e tinha praticamente uma diretoria, porque tinha diretor do júnior, diretor do juvenil, diretor do sub-15, entendeu? Então nós éramos uma turma grande, e naquele ano de 98 que o Juventude foi campeão gaúcho, eu participei como diretor da categoria júnior, onde saíram inúmeros craques, que eu até nem vou me lembrar agora, mas começou a se formar Ramiro, não dá nem para lembrar agora de tantos. Sim, e naquele time de 98 tinha o Lauro, né? Lauro, tinha o Thiago Silva, uma série de jogadores. Tinha o Edson Casper, tinha o Humberto, goleiro, o Isoton, o próprio treinador de goleiro hoje, o Márcio Angronese. Todos jogadores. E todo ano a gente formava uma série de jogadores. Muito bem. Departamento de júniores em 98. Nós estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. E claro, fique ligado sempre no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 megas para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Aí chegou a temporada, a maior temporada do Juventude, 99, foi 99 campeão da Copa do Brasil. O senhor ficou de 99 a 2000 como vice-presidente aí das categorias de base do Juventude. Isso, naquele tempo era um cargo eletivo, vice-presidente dos amadores, né? Então eu participei como presidente da gestão do Milton Escola. Vice-presidente de futebol amador. Vice-presidente de na futebol gestão do amador. Milton Escola. Certo. Bom, e na parte do futebol, o senhor até estava falando fora do ar, Juarez, que sempre defendeu a formação do jogador na casa, né? Os pratas da casa, né? Naquela oportunidade que eu fui vice-presidente, eu tive a oportunidade de começar a convidar amigos meus, e um deles que foi trazido por mim para a Juventude foi o Pioneiro, que hoje dirige o futebol profissional da Juventude. Então o Luiz Ozelame também eu convidei para trabalhar lá. E a gente tinha uma diretoria no amador muito forte. E funcionou, entende? Teve uma safra de jogadores espetacular. Viu?
Eu acho que é o futuro, né, dos clubes, e principalmente os clubes médios, né? Eu acho que é isso aí, a formação do jogador, e principalmente nessa nova relação do futebol, né? Que hoje a relação é mais de negócio mesmo, né? Claro, tem a competição de dentro de campo, mas no fora de campo o clube tem que pensar dessa forma, quer dizer, tu investe, quer dizer, na estrutura, como é feito por parte da Juventude, né, Juarez? Pega lá com 8 anos e vai embora. Isso aí, e investe, forma e daqui um pouco coloca no mercado e o clube acaba tendo um retorno financeiro. Ele vem a ser a maior receita que um clube pode ter, porque um jogador que se salienta e vai embora traz um monte de dividendo, entende? Então esse trabalho, apesar de não ser muito compreendido, porque o torcedor quer o retorno imediato, e muitas vezes o jovem, né, que leva anos para se formar, entende? E se o clube não tem estrutura para manter, ele perde. Então ele perdeu uma série de jogadores por não ter estrutura para manter, entende? E assim no transcorrer dos anos, né? Então hoje a gente está enxergando aí que os grandes clubes do Brasil... E essa é a concorrência, né? São Paulo, Santos, Inter, Grêmio, Flamengo, Fluminense, todos têm nos seus 11, 5 ou 6 formados em casa, entende? São aqueles que se salientam e são vendidos para a Europa, entende? Aí é o grande dinheiro que entra nesses clubes. E não é fácil para o clube médio. E o Juventude tem essa característica, tem esse rótulo, né, de clube formador, aliás, chancela da própria CBF, chancelado pela CBF. Quer dizer, tem essa concorrência, né? Tu tem que ser muito criativo nesse mundo dos negócios para, de repente, descobrir o jogador, trazer ou formar ele mesmo, né, desde novo, e segurar ele, né, porque a concorrência com os grandes clubes, hoje um garoto, quer dizer, ele tem o sonho de jogar num grande clube, né? A gente tem, a dificuldade também é porque as pessoas que lidam com esses pessoal não são profissionais. Vamos pegar um exemplo aqui do Pioner. Ele trabalha 24 horas de Juventude, ele tem umas ocupações dele, entende? E tem que dedicar um tempo espetacular para manter aquela categoria de base. Então a gente vê que agora estão numa modalidade de pegar os garotos e emprestar para o Flamengo, para o Corinthians, para ver se eles explodem lá e ficam com uma participação no valor do passe, entende? Então está ficando dificultoso para clube pequeno, viu? É uma forma de ainda tu não perder tudo, né? É isso aí. É uma forma de não Deixa perder os outros tudo. formar e tu participa com um percentual do passe. É porque um jogador estando num clube de marca, naturalmente que o valor dele é outro, né? Eu sempre tomo como exemplo o Alex Telles. Se a gente tivesse 10 jogadores que nem o Alex Telles, a gente teria praticamente a parte financeira resolvida. Mas é difícil de seguir com o jogador até o fim, entende? Essa gurizada aí, os caras, eu acho até que eles foram muito parceiros do Juventude, né, o Juarez, porque o Alex, o Ramiro, o Bressan, Foman, essa gurizada aí, porque eles pintaram muito bem, eles apareceram muito bem. E se mantiveram, né? E se mantiveram, eles foram fiéis, eu acho, até com o Juventude, né? Ainda hoje eles enxergam a gente na rua e chamam pelo nome, entendeu? Não esquece, né? Isso é legal, essa lembrança da origem, da onde tudo começou, né? É gratificante tu encontrar com eles, com o Ramiro, com o Alex Telles, com o Fernando Menegatti, e eles te chamar pelo nome e se lembrar de ti como se fossem os paizão deles, né? E é impressionante essa relação, né? Porque o pessoal não esquece, né? Não esquece. E jogadores que, o caso do Alex hoje está lá num dos maiores clubes do futebol mundial, né? E não esquece as raízes, onde tudo começou, onde foi a origem. Passou desde a escolinha do Juventude, né, até chegar ao time sub-20. Passaram 10, 15 anos dentro de um campo de futebol, né? Começando com o Jonas e indo até o fim. Então isso aí é muito legal. Bom, 2008 tu foste presidente do Conselho Deliberativo. Já é uma situação bem diferente, né? Quando assumiu o Furlan presidente, eu passei a ser o presidente do Conselho Deliberativo por 1 ou 2 anos. Bem diferente, né?
Presidente do conselho é uma função diferente. Não tem aquele compromisso que tem um presidente da executiva, né? Mas é um cara que tem que ficar apagando os incêndios e agregando, né? E eu me dou bem nessa parte aí, eu me dava bem. Pois é, o senhor falou que realmente trouxe muita gente para trabalhar na juventude, né? Sempre foi o meu maior talento convidar amigos para participar na juventude, entende? Convidar e convencê-los. Né? E trazer e de repente eles... Porque um clube dirigido por amadores tem que ser grande o número de amadores, senão cansa muito e exige muito tempo, entende? Então, quando era diretor administrativo, a nossa diretoria tinha 20 elementos. A reunião era uma festa, entende? Porque cada um participando com um pouco, no fim a coisa funcionava. Uhum. Mas, no final das contas, tendo cabeças diferentes, pensamentos diferentes, 20 pessoas, mas no final das contas, tudo direcionado para o bem da juventude, para uma boa definição. É como escalar um time, tem 10 para ajudar a escalar, de repente a maioria vai votar pelos melhores, né? Agora, se tu é meio sozinho, tu vai cometer os erros, né? Então, por isso que eu gostava de ter bastante gente comigo. Ok. 2010, vice de futebol. Como é que foi essa experiência? Futebol profissional, né? A pior que eu tive na minha vida, porque a gente fez um plano pensando num futuro de 3, 4 anos, entende? E nos primeiros 6 meses o plano implodiu. O Juventude empatou aqui com o Criciúma, depois empatou com o Caxias. No terceiro jogo foi um empate lá com o Brasil. E nós tínhamos um time no papel que era para subir para a Série C. Para subir a Série B. Série B. E caímos para D. Não, mas isso confunde, sabe por quê? Porque naquela época a Série C era uma fase de classificação com 5 clubes. Sim. E classificavam só 2. E eram 6 jogos. 6 jogos, era turno e retorno, mas era rapidinho a fase de classificação. E se tu fosse mal ali, para se recuperar seria muito difícil. Foi o caso, né? Aquele ano foi o ano de que o Criciúma e o Chapecoense montaram os seus times para subir, e subiram. E obviamente nós, tumultuados, tivemos que ficar para trás, entende? Então eu tinha um sonho na minha vida, que era ser presidente do Juventude um dia, até por uma questão familiar e tal, que naquele ano, e também porque o Gastão Brito já tinha conseguido ser campeão gaúcho, que era o meu sonho, e mais com aquele fracasso do plano que a gente montou, digo, eu larguei de mão, né? Vou ajudar onde dá, mas presidente nunca mais. Não quer ser. Não. Passou. E foi o ano do rebaixamento do Juventude para D, Foi o ano para D. Eu acho que o ano seguinte foi primeiro ano da Série D, eu acho, se eu não estou equivocado, que a CBF criou a Série D, né, até para normatizar todas as divisões, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que o nosso objetivo era ser campeão da C. Uhum. E nós não fomos. Depois que aconteceu, eu nem me lembro, viu? Uhum. Até bom esquecer. Não, claro. Agora o futebol é assim, né? Não vai ganhar sempre, né? Nós temos aqui uma torcida muito exigente. O fato do Juventude ter sido campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, campeão gaúcho, formou uma torcida exigente. Que no segundo jogo que perdeu já querem a cabeça. Olha o exemplo de hoje do Pintado, né? Sim. Está numa campanha aí que poderia ser excepcional, olhando de um ângulo, né? Em vez de estar aí todo mundo criticando e querendo tirar. Eu não estou aqui julgando se ele é bom ou é ruim. Eu quero dizer que ninguém aguenta 2 jogos, perder 2 jogos. Futebol, né? É complicado. Terrível. Ligeirinho tu vai do céu para o inferno e vice-versa, né? Então sempre falei o Milton Escola, que foi o cara que teve o maior título do Juventude, e um ano depois era criticado e xingado por todo mundo. Então é uma coisa que tem que pensar se vale a pena, né? É complicado, né? Não é fácil. Estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Estamos recebendo Juarez Ártico, conselheiro, passou por quase todas as funções dentro do Esporte Clube Juventude, se dedicou muito para as categorias de base, filho do Oswaldo Ártico, um dos fundadores do Esporte Clube Juventude. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros, vocês são nossos convidados. Vocês são convidados da Bitcom a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. E
O recado é o seguinte: fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Chegamos a 2011, vice-presidente de patrimônio do Juventude. É um outro cargo importante, à medida que, com o passar do tempo, o Juventude foi se estruturando nesse aspecto, né, Juarez? O Juventude sempre teve um bom patrimônio, né? A gente lá atrás, quando tinha cogestão com a Parmalat, bolou uma reforma do Alfredo Jaconi e negociou com a Parmalat, que deu a verba para a gente endireitar. Desde aquela época eu estava bastante envolvido em questão do estádio, entende? Aí em 2011, como o Milton Escola continuou e o meu plano de futebol profissional tinha falhado, eu participei como vice de patrimônio. E por que tu acha que essa parte do futebol aí, assim, teve, não teve êxito? Houve dificuldades no sentido de cumprir com aquele objetivo? Eu vou ser franco e até não vou citar nome, mas a gente tem problema sério dentro de uma diretoria, entende? E na verdade tu sentia que todo mundo queria que a coisa não acontecesse. Então, existe... O Milton Escola foi um cara que marcou muito o Juventude pelo carisma, né, por ter sido campeão da Copa do Brasil, o maior título do Juventude, né? E tu estando junto, tu tá levando tiro junto, entende? Sim. Então a coisa não ia funcionar, era muito difícil dar certo, entende? Porque o projeto, além de ser arrojado, ele era para 2, 3 anos, não era? E não aguentou 6 meses. Não aguentou. Agora, paralelo a isso, tinha as dificuldades internas do clube, né? Administrativas, financeiras, né? Sim, também se lidava sempre com muita... E aquela história, outro dia eu estava conversando aqui também no Papo Online e disse isso, usei essa expressão, quer dizer, clube forte, futebol forte, né? Se tu não consegue ter um clube bem estruturado, provavelmente tu vai ter reflexo dentro de campo, né? É o que hoje o Ozelami, que está no presidente do conselho, e o Pioneres, junto com o Valtinho, estão tentando planejar o clube para o clube, se for subir para a Série A, não voltar o ano que vem, entende? E é muito complicado, porque tu não quer que diz que tu vai acertar os jogadores que tu vai contratar, né? E se tu formar, a torcida começa a pressionar, tu começa a contratar errado também, entende? Então é importante ter uma estrutura bem feita, um planejamento bem feito, para aguentar esses altos e baixos, entende? O futebol é subjetivo, né? Não adianta, não tem. Daqui a pouco tu vai e contrata, tu investe numa grande contratação, esse jogador não te dá a resposta, né? E às vezes um jogador que com menos nome dá mais resposta que aquele que tem maior currículo, né? Mais visibilidade. É assim o futebol. Por isso que, para não errar, vamos fazer em casa, entendeu? Aí tu conhece bem o jogador. Tu conhece bem e tu tá tratando com 20, que 2, 3 vão estourar, entende? Que foi o que aconteceu no Juventude desde que eu me conheço por gente até agora, entende? Atualmente, tu és conselheiro do Juventude. Agora a gente também tem outros interesses, né? Mas eu continuo participando como conselheiro ativo, entende? E vou continuar até o fim da vida, né? Sempre esteve aí, né? De alguma forma tá ajudando. Então, o teu grande perfil mesmo é de agregador, Juarez? O que eu sempre usei para ter o sucesso que a gente teve foi isso, convidar bastante amigos para participar, dividir com eles, dar a oportunidade de eles tomar as decisões também, não convidar para trabalhar só, convidar para participar. E foi o que deu certo. Por fim, Juarez, tu já deu uma pincelada aqui, né, durante a nossa entrevista, mas quero que tu reitere aí exatamente o significado, né, do Juventude na tua vida. O teu pai foi fundador do Esporte Clube Juventude e isso não é pouca coisa. Desde de que eu aprendi a caminhar, eu era levado aos domingos para o estádio Alfredo Jaconi pela mão do meu pai. E aquilo criou um costume e eu passei... Se bem que eu sempre deixo bem claro que não é um fanatismo. Que eu tenho grandes amigos no Caxias, me dou com eles, entende? Teve um episódio até que foi muito marcado na minha vida, que
Pastelão, técnico do Flamengo, um dia me convidou para ir treinar lá. Vamos treinar no Caxias com nós? Eu, pequeno, 15, 16 anos, fui. Deus o livre, quando meu pai soube, quase expulsou de casa. Então eu sempre fui juventude, sempre penso juventude, mas nada com fanatismo, entende? Com os pés no chão e enxergando a realidade, entende? Tá certo. Juarez Artico, eu quero agradecer mais uma vez a tua estada conosco, a tua disponibilidade, muito obrigado por participar. Esse é um programa que é exatamente para a gente resgatar, né, dentro da TV Papo by Bitcom, resgatar a história de vocês que fazem parte do clube, que construíram esse clube, no caso, você, filho de um fundador, enfim, muito obrigado pela entrevista e pela tua estada conosco aqui. Eu agradeço e tuas ordens. Sempre que precisar para alguma coisa... Volte sempre, então. Tá bem? Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Juarez Artico, nosso convidado aqui no Papo Online deste sábado, que está chegando ao seu final. Antes, lembrando que o Papo Online é para internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega, para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é Gol. A equipe do Papo Online, produção do Ivan Esgaraboto, edição do Guilherme Matias, o cinegrafista Leandro Moré, departamento comercial a cargo do Ivo Menegolo, o gestor Cleberson Portela e a direção geral Alessandra Vergani e o Fabiano Vergani. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo sábado com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom. Um abraço. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito